o vídeo que fecha essa sequência vai responder a pergunta: como podemos fazer mais enriquecimento linguístico? Primeira resposta: criamos inclusive uma seção em cada unidade chamada curiosidade. Achamos que esse título era mais lúdico. Na verdade, nós quisemos trabalhar com a polissemia, que é outra riqueza da língua. Nós temos palavras que, dependendo do contexto, assumem diferentes significados. E nós começamos a fazer essa provocação. Quando ele aprende a palavra pinta, pode ser a pinta na bochecha e pode ser pinta do verbo pintar. E assim nós criamos várias situações de duplicidade de significados. Aprofundamos com isso o conhecimento mais simbólico da língua, né? Que eu vou ter uma pinta, que é algo concreto na bochecha, e vou ter pintar, que a Sofia pinta, né? Ela precisa ter a abstração de uma ação verbal, né? Então, sempre, em todas as unidades, nós vamos escolher uma palavra polissêmica: folha, folha da árvore, folha de papel, e assim nós construímos mais de 10 polissemias. Isso é um enriquecimento da língua. Ela consegue ampliar a parte semântica, né? O significado das palavras na língua. Segunda preocupação com enriquecimento: quando nós dividimos as palavras em sílabas, há um objetivo: formar novas palavras. Mas, na verdade, o grande objetivo da separação de sílabas é para o momento da escrita, quando eu chego ao final da linha e eu preciso separar uma palavra. Então, quase sempre se cria na criança uma dicotomia. Ela sabe separar as sílabas isoladamente, mas no momento em que ela vai registrar no papel, ela chega ao final da linha e ela não consegue refletir sobre aquela separação. Então, nós proporcionamos essa transferência de conhecimento. Frases em que, ao final, a palavra precisa ser partida, a palavra precisa ser dividida. Mais adiante, nas outras séries, nós tornamos isso, inclusive, mais complexo, com a famosa separação dos 2 S's, dos 2 R's, né? Então, isso tem uma continuidade nos anos a seguir. Então, isso é um enriquecimento. A criança não é um robozinho. Ao chegar ao final da linha, ela precisa pensar na separação de sílabas. Mas antes, ela precisa praticar isso. E o livro oferece esse tipo de prática. Terceiro enriquecimento: nós consideramos que o melhor texto para trabalhar com essa faixa etária, e quando eu digo faixa etária não é do primeiro ano, é do ensino fundamental 1, é a narrativa. A narrativa é fundadora da civilização. Os povos antigos narravam suas histórias, desenhavam suas histórias, registravam suas histórias, né? Então esse é o texto primordial. E esse texto, ele tem uma estrutura, ele possui elementos que precisam ser conhecidos, porque se eu quero que o meu aluno produza uma narrativa, eu preciso fazer com que ele conheça a estrutura dessa narrativa. A personagem, a narrador, a cenário, a tempo, ao fato narrado. E eu preciso trazer o meu aluno para a observação desses elementos. Inclusive que há histórias em que não existe um cenário único, que o personagem se desloca de um cenário para outro e ele conseguir perceber esse andar do personagem dentro da história, né? Dentro daquela narrativa. Então, esse aluno precisa ser trazido a essa observação, porque nós estamos apostando na produção textual mais adiante, para que ele possa criar a sua própria narrativa com um conhecimento, digamos, entre aspas, científico, né, de como uma narrativa se estrutura. É fundamental para o trabalho.